eu me chamo Carine da Silva Santos, sou do primeiro ano A de Eletrotécnica e vou falar sobre a primeira fase da Revolução Industrial. Na Europa surgiu a primeira Revolução Industrial entre os séculos 17 e 19 e houve como ponto marcante a mudança no processo de produção. Antigamente dominava o trabalho artesanal, que eram produzidas por operários em suas residências e após algum período passou para o trabalho salariado e com a utilização das máquinas executadas nas fábricas. Essa ideia de elaborar máquinas a princípio foi para tentar tentar diminuir o tempo de produção, já que os artesãos perdiam muito tempo, sucedendo todos os ciclos de produção. As primeiras máquinas a vapor foram criadas na Inglaterra no decorrer entre o século XVIII e tinha como principal característica o aumento da produção de mercadorias, e consequentemente a economia também crescia bastante. Os empresários começaram a conduzir de perto as produções em larga escala e viram os benefícios da implantação das máquinas e começaram a investir. Aí, com os processos, as fábricas começaram a se espalhar pela Inglaterra, ocorrendo uma grande mudança, muitas mudanças em vários lugares, E agora eu vou falar um pouquinho do contexto histórico. Antes do aparecimento das máquinas, o modo de produção era completamente manual, executado pelos artesãos. Ainda sem implantação das fábricas, o trabalhador executava os serviços em suas residências com o auxílio da família. E naquela época não existia divisão de trabalho, ou seja, todo mundo da família participava de todo o processo de produção, desde a matéria-prima até a venda. Então, todos da família tinham que participar, não importa se era criança, mulher, não importava a idade também. No caminho entre o artesanato e a maquinofatura está a manufatura, que ainda contava com os artesãos, mas nessa etapa existia uma diferença, passa a existir a separação de trabalho. Na manufatura, o artesão desenvolvia apenas um pedaço do trabalho, mas não o ciclo completo. O trabalhador passava a ser contratado, por um comerciante e ganhava, uma remuneração por um pedaço do produto que ele desenvolveu. Então, assim, se ele desenvolveu alguma montagem, ele só ia receber pela montagem do produto e nada mais. Aí, com a vinda da máquina a vapor, o trabalho não era mais desenvolvido nas residências e sim nas fábricas, sob a fiscalização dos burgueses, os quais passaram a ganhar muitos lucros. E com isso, os artesãos que não se responsabilizassem com todas as etapas de produção passava a vender sua mão de obra para sobreviver. E o trabalho dele acabava se transformando então em uma mercadoria. E agora eu vou falar o motivo da primeira Revolução Industrial. A Inglaterra foi o país precursor da Revolução Industrial. O poder econômico da burguesia tinha muitos recursos para se investir. E entre também os principais fatores que pertenciam a eles e colaboravam para despertar mais riquezas que estavam, como por exemplo ter uma importante zona de livre comércio na Europa, a acumulação de capitais para o investimento na construção de máquinas, tornando a economia ainda mais consolidada. Então, eles pagavam baixos salários aos artesãos que trabalhavam nas manufaturas e os artesãos não faziam nada no começo, e também, eles queriam uma localização estratégica perto do mar que possibilitava o aproveitamento de mercados ultramarinos.
E agora eu vou falar sobre o Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen é também conhecido como Tratado de Pães e Vinhos, que foi feito, né, entre a Inglaterra e Portugal. Foi outro fator também que colaborou para o acúmulo de capitais de países ingleses. Esse pacto, né, foi celebrado com a decadência da monarquia absoluta portuguesa, na qual conseguiu taxas distintas para os seus produtos no mercado de Portugal. E nesse tratado, né, os portugueses se comprometiam em comprar os tecidos ingleses e os ingleses se comprometiam em comprar o vinho português. Agora eu vou falar sobre a política de cercamentos de terras. Outro fator assim, que contribuiu, né, para o progresso da Inglaterra nesse período da primeira Revolução Industrial foi a grande quantidade de mão de obra. E isso se deve, né, à crise do artesanato. E, além disso, a política de cercamento solicitava títulos de propriedades por parte dos pequenos proprietários, que tinham a agricultura como sua fonte de sustento. Por conta disso, né, eles eram retirados de suas terras e os grandes proprietários, produtores de ovelha e de algodão, tomavam posse das propriedades e isso alterou bastante a situação de vida dos trabalhadores, né? Na primeira Revolução Industrial. A política de cercamentos provocou o chamado êxodo rural, ou seja, um grande número de pequenos proprietários saíram, né, das zonas rurais e foram para as zonas urbanas em procura de emprego nas cidades. E porque como eles acabaram sendo retirados, eles tinham que ir atrás de outro lugar, né? Outra fonte de renda. Virando assim, então eles acabavam se tornando uma mão de obra barata. Eu vou falar sobre a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, também conhecida como Segunda Revolução Inglesa, foi um movimento pacífico, não sangrento, que ocorreu na Inglaterra entre 1688 e 1689. Foi com esta revolução que houve a troca da monarquia absoluta pela monarquia parlamentar na Inglaterra. Esse movimento foi muito importante, né? Tanto sob o ponto de vista econômico quanto o ponto de vista político. Então, dessa forma, o poder monárquico passava a ser controlado e fiscalizado pelo parlamento, que, por sua vez, né, tinha uma superioridade em relação à coroa inglesa. Esse ocorrido foi bastante favorável para a formação de bases políticas e econômicas também, né? E também para a futura Revolução Industrial na Inglaterra. Agora eu vou falar as consequências, né, da primeira Revolução Industrial, porque tudo tem uma consequência. Bom, eram muito precárias as condições de vida dos trabalhadores artesãos no início, né? Porque as fábricas tinham um ambiente completamente insalubre, sujo. O tempo também de trabalho chegava a ser 80 horas semanais e eles ficaram muito, muito cansados. E além disso, que é o pior, os salários eram baixos ao nível da subsistência, então eles trabalhavam bastante e recebiam um pouco dinheiro. Além disso, mulheres e crianças também trabalhavam e enfrentavam as mesmas condições de trabalho, e ainda era mais agravante porque os salários eram ainda menores. E a produção, que passou a ocorrer em grande escala, agora era dividida em ciclos. E ia pouco a pouco distanciando os trabalhadores do produto final. Então cada um trabalhava um pouquinho, né? Vamos dizer assim. Não um pouco, eles trabalhavam bastante, só que divididos em ciclos. Perdão, eu acabei me perdendo aqui, mas isso aumentou bastante, né, o índice de poluições,
por conta da queima de carvão para o funcionamento das máquinas, além do aumento de doenças e acidentes de trabalho sem garantia e indenização. Agora eu vou falar sobre o movimento dos operários, né? Que eles queriam ter seus direitos. Eu vou falar primeiro sobre o movimento ludista, que foi desenvolvido pelos trabalhadores da fiação e tecelagem no ano de 1811. Foi um grande protesto, foi o protesto mais radical. Ned Ludd, um dos líderes do movimento, junto com os outros trabalhadores, entraram nas fábricas e destruíram completamente as máquinas. E para os ludistas, né, as máquinas eram mais úteis que os humanos, e como uma forma de protesto, eles acabaram destruindo tudo. E consequentemente, e também eles achavam, né, que as máquinas tiravam muitos empregos, né? E muitos desses manifestantes foram condenados à prisão, ao exílio e até mesmo ao enforcamento. Os ludistas são conhecidos historicamente pelo termo, né, os quebradores de máquinas. Os operários ingleses mais maduros, vamos dizer assim, na militância, após alguns anos, empregaram métodos mais ativos de luta, tal como greve, o movimento sindical. E agora eu vou falar sobre outro movimento que aconteceu, que foi o movimento cartista. O movimento cartista, ele foi organizado pela Associação dos Operários e também fez parte da primeira revolução industrial. Esse movimento reivindicava melhores condições de trabalho, tal como a diminuição, né, da carga horária, porque era de 10 horas para 8 horas por dia, a legalização do trabalho feminino e o fim do trabalho infantil, porque até as crianças trabalhavam naquela época. Além de folga semanal e salário mínimo, né? Porque trabalhar muito e receber pouco não dá, né? Outro ponto muito importante do movimento cartista foi o requerimento de novos direitos políticos, porque naquela época o direito ao voto se restringia apenas aos homens, principalmente aqueles que tinham boas condições econômicas. Então eles brigaram pelo fim do voto censitário, que era justamente os cidadãos que tinham uma boa renda e econômica que poderiam votar. Então eles tentaram, né, conseguir esse direito, mas eles conseguiram muitos direitos políticos para os trabalhadores também, né? Como por exemplo, eles aumentaram um pouco o salário, não muito, mas aumentou, né? Agora eu vou falar as principais criações que tiveram na primeira Revolução Industrial. A máquina de fiar, que transformava os fios em fibras testes de seda, algodão e lã para tecidos, né? Essa invenção revolucionou a técnica de produção e transformou a Inglaterra no maior produtor de fios. Não, desculpa, no maior produtor de fios de tecidos. O tear mecânico, que ele foi inventado em 1785, ele substituía, né, o tear manual e aumentou a condição do tecido, colocando a Inglaterra na liderança mundial da época. E por último, mas não menos importante, né, a máquina a vapor, ela era utilizada na indústria de tecidos. Ela podia ser usada em vários lugares, nas usinas de carvão mineral, na industrialização de ferro, nas embarcações,